A agência ficava numa esquina da Consolação, com uma rua cujo nome a placa havia perdido fazia meses, arrancada por algum vento que ninguém soube dizer quando. Era uma dessas agências de banco público sem nenhuma graça particular. Ar-condicionado que fazia barulho demais para pouco frio, cartazes plastificados de serviços que ninguém entendia como contratar e uma fila que avançava no ritmo de quem não tem pressa, porque não é quem está esperando. Beatriz olhou para o nome por um instante, guardou num canto pequeno da memória, do jeito que a gente guarda o rosto de um estranho no metrô, sem nenhum motivo claro, porque a mente às vezes decide que vai guardar por conta própria e não avisa. Ela avançou na fila. Eu mandei o e-mail, disse a voz sem preâmbulo. Uma mulher, uns 40 anos pelo timbre, com aquela calma específica de quem tomou uma decisão difícil há tempo suficiente para parar de tremer com ela. Eu sei que a senhora não pode confirmar nem negar o que recebeu, mas eu precisava saber se foi suficiente. Beatriz ficou quieta um segundo. Quem é a senhora? Carla Dutra. Gerente de infraestrutura da Fontaine, branco há 6 anos. Uma pausa curta. Eu criei o usuário Rajbadmin. Não fui eu quem pediu, mas fui eu quem executou a solicitação. Eu sei o que ele fez com ele. O requerimento de oitiva de testemunha foi protocolado na segunda de manhã com urgência processual. Dani leu o nome no requerimento. Foi até a porta do gabinete com a pasta e ficou parada 2 segundos, além do necessário, antes de falar. Testemunha interna da empresa denunciante. Sim, os advogados de Rogério Branco vão impugnar, já sei. Beatriz assinou sem tirar os olhos da folha. Prepara os fundamentos de manutenção da oitiva. Jurisprudência do STJ sobre testemunho de funcionário em processo de fraude interna tem bastante. E marca a audiência para quinta. Dani saiu. Voltou 12 minutos depois, com os fundamentos impressos e uma expressão que dizia que ela concordava com a decisão, mas que também estava se preparando para uma semana complicada. A semana foi. A impugnação chegou na terça. 6 páginas, linguagem técnica bem construída, 3 precedentes citados. O argumento central era que Carla Dutra, como funcionária ativa da empresa, tinha interesse direto no desfecho do processo e, portanto, sua oitiva deveria ser precedida de avaliação de credibilidade e não admitida como testemunho preliminar. Beatriz leu as 6 páginas no mesmo ritmo com que lia todo o documento, sem acelerar nas partes que a irritavam. O argumento era parcialmente válido no abstraído. No caso concreto, ignorava que a testemunha havia se apresentado voluntariamente, que a documentação técnica ela havia de fato criado era objeto verificável independente do testemunho dela e que o interesse que os advogados alegavam ser desqualificante era exatamente o mesmo tipo de interesse do denunciante original, que havia sido admitido sem impugnação. Ela indeferiu a impugnação em despacho de 4 parágrafos. Manteve a audiência para quinta. Os advogados de Rogério ligaram para o cartório 2 vezes na quarta. Dani atendeu as 2 vezes com a cordialidade exata que a situação pedia e informou que o despacho estava publicado e que a audiência estava mantida. Na quarta à noite, Beatriz ficou no gabinete até às 8 relendo o caderno de anotações desde o começo. A planta precisava de água, mas a regra era segunda e quinta, então ficou esperando. No caderno, perto do final, havia uma linha que ela havia escrito depois de ler os logs de acesso ao edifício. Rogério entrou no setor administrativo 16 minutos antes da transação. Abaixo, de outro dia. Fernandes. Por que saiu? E abaixo dessa, escrita mais recente com tinta diferente, uma pergunta que havia ficado sem resposta pública, mas que Carla havia começado a responder numa ligação de telefone fixo na tarde de sexta. Quem sabia do plano além de Rogério? A sala de audiência na quinta tinha luz de manhã fria, o tipo de claridade sem calor que faz todo mundo parecer levemente mais cansado do que está.
Beatriz chegou 5 minutos antes das partes, organizou os documentos, verificou que o sistema de gravação estava funcionando. Se você está aqui desde o começo, você já sabe que essa história vai mudar de direção. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí, a gente lê todos. E se você chegou agora, aperta inscrever, porque essa história ainda não terminou nem de começar. Eduardo entrou com Mendes 2 minutos antes do horário. Rogério entrou com os 2 advogados e o assistente de antes, que tinha encontrado finalmente onde se encaixar, de pé perto da parede à esquerda. Carla Dutra entrou por último, acompanhada de um advogado particular que ela havia contratado por conta própria, o que dizia tudo sobre a posição em que ela entendia que estava. Era uma mulher de cabelo castanho, cortado reto, óculos de armação fina, roupa de trabalho sem ornamento. Sentou na cadeira de testemunha com a postura de quem está desconfortável, mas decidiu que desconforto não muda o que precisa ser dito. Rogério olhou para ela uma vez. Carla não devolveu o olhar. Beatriz iniciou o registro e foi direta. Senhora Carla Dutra, a senhora foi gerente de infraestrutura de TI da Fontaine. Branco, participações, por quanto tempo? 6 anos e 4 meses. Ainda está ativa no cargo? Pedi demissão na segunda-feira. A senhora criou o usuário de sistema identificado como Heribadmin no sistema interno da empresa? Sim. Por solicitação de quem? Do senhor Rogério Branco, diretor operacional. A solicitação foi formal, com referência de número 2007, como consta na documentação. Ela falou com a cadência de quem ensaiou a precisão, não o conteúdo. A justificativa formal era continuidade de negócio. A justificativa real, que ele me explicou verbalmente, era que precisava de capacidade de recuperar configurações do dispositivo do Sr. Eduardo Fontaine em caso de incidente. Incidente de que tipo? Ele não especificou. Eu não perguntei. Uma pausa. Devia ter perguntado. O advogado de Rogério se levantou. Doutora, gostaria de registrar objeção ao testemunho sobre comunicações verbais não documentadas, objeção anotada. Beatriz não elevou a voz. A objeção não suspende o depoimento. Pode continuar, senhora Dutra. 18 meses atrás, aproximadamente, eu percebi acessos ao usuário Heribadmin em horários que não correspondiam a nenhuma manutenção programada. À noite, em fins de semana, consultei o log interno e os acessos vinham todos do terminal do Sr. Rogério no escritório dele ou do terminal do setor administrativo. Carla olhou para frente, não para Rogério, não para Beatriz, um ponto no ar entre elas. Eu sabia o que o usuário Heribadmin podia acessar. Sabia que os backups de configuração do dispositivo do Sr. Eduardo estavam no escopo. A senhora concluiu o quê? Que algo estava sendo feito que eu não queria ter feito parte de fazer. A voz ficou mais quieta no final da frase, sem quebrar. Mas eu não fiz nada naquela época. Eu precisei ver o processo virar notícia para fazer alguma coisa. Beatriz deixou o segundo de silêncio existir antes de continuar. Há uma segunda questão sobre a qual preciso que a senhora deponha. Ela abriu a pasta na frente. Aproximadamente 6 meses antes do processo ser apresentado ao Ministério Público, a senhora foi consultada pelo senhor Rogério Branco sobre algo relacionado a um juiz federal. A sala mudou de temperatura. O advogado de Rogério se levantou de novo, desta vez sem aguardar. Doutora Beatriz, preciso registrar protesto formal. Essa linha de questionamento não foi informada previamente e não consta no objeto da oitiva, conforme designado. O despacho chegou na tarde da mesma quinta. O objeto da oitiva é o conhecimento da testemunha sobre fatos relevantes ao processo. Beatriz virou os olhos para ele com a calma que vinha de ter tomado a decisão dessa pergunta 3 dias antes. Se a senhora tiver fundamento legal para suspender, protocola o incidente. Caso contrário, vou pedir que se sente. Ele se sentou, não sem olhar para Rogério primeiro. Rogério estava olhando para Carla. Não era uma ameaça,
Não exatamente. Era o olhar de alguém fazendo a matemática em tempo real, calculando o que ela sabia, o que ela ia dizer e quanto dano uma palavra de cada vez podia fazer. Carla olhou de volta para ele por 2 segundos. Depois olhou para Beatriz. 6 meses antes da denúncia, o senhor Rogério me pediu que levantasse algumas informações sobre o juiz Fernandes. Perfil profissional, histórico de decisões em casos de fraude fiscal, contatos do escritório. Ela disse isso com a precisão de quem sabe que cada palavra vai ser lida 3 vezes por pessoas diferentes. Eu perguntei para quê. Ele disse que estava se preparando para uma possível ação judicial e queria entender como o juiz funcionava. A senhora levantou as informações parcialmente. Eu parei quando entendi o nível de detalhe que ele queria. Não era o tipo de pesquisa que se faz para entender jurisprudência. Ela respirou uma vez, controlada. Era o tipo que se faz para encontrar uma entrada. O silêncio depois dessa frase tinha uma consistência diferente dos outros silêncios da manhã. Beatriz anotou. Não porque ia esquecer, mas porque anotar fechava o ar na sala de um jeito que servia ao momento. Quando ela ergueu os olhos, Rogério estava com as mãos na mesa à frente, postura inalterada, expressão inalterada. Mas havia algo nos ombros que ela havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas. 1/10 a menos de firmeza. O peso de uma coisa que foi calculada errado. A audiência foi encerrada às 11h40. O depoimento de Carla tinha 2 horas e 11 minutos de duração e havia produzido, quando somado à documentação técnica já nos autos, uma trilha que ia da solicitação Ribadmin até os logs de acesso, dos logs de acesso até as transações, das transações até a denúncia apresentada por Rogério, e da pesquisa sobre Fernandes até a redistribuição que havia colocado o processo na mão de Beatriz. Não era uma trilha que Rogério havia imaginado deixar. Era a trilha que existe quando um plano funciona em quase tudo, menos nas pessoas que ele precisava que ficassem quietas. No corredor, enquanto as partes saíam, Rogério pediu um momento com os advogados e ficaram parados perto da janela do fim do corredor, em conversa baixa que Beatriz não ouvia e não precisava ouvir. O advogado mais velho estava falando. Rogério estava ouvindo com aquela atenção específica de quem está ouvindo a avaliação de dano, não a estratégia de resposta. Beatriz foi para o gabinete, fechou a porta, ficou de pé, não na cadeira, de pé diante da mesa, com os documentos do dia na frente. Havia uma coisa que ainda não tinha entrado no registro formal e que precisava entrar: a questão de Fernandes. O que Carla havia descrito era pesquisa de perfil com finalidade de influência. Não havia prova direta de que a influência havia sido tentada além da pesquisa, mas havia Fernandes, que havia pedido redistribuição por suspeição sem explicar o motivo. 2 pontos que não faziam uma linha por conta própria, mas que, juntos, criavam uma geometria que pedia explicação. Beatriz estava no gabinete tentando fechar o voto de um processo que vinha arrastando há 3 semanas, numa página que ela tinha reescrito 4 vezes, porque a 4ª ainda não estava certa quando Dani entrou com uma pasta nova. 3 redistribuições chegadas pela manhã de outra vara que tinha ficado sem juiz titular. Dani colocou a pasta no canto da mesa com uma precisão que significava coisa séria, diferente do jeito descuidado das entregas rotineiras. Ela teria que ouvir Fernandes. Não seria simples, não seria rápido. Seria outra camada de processo que tornava o caso mais complexo e mais longo e mais difícil de fechar com a limpeza que os advogados das 2 partes provavelmente queriam. Mas havia uma pergunta que ela havia escrito no caderno dias atrás e que merecia resposta por escrito, não só por pressuposto. Ela abriu o caderno, ao lado de Fernandes. Por que saiu? Escreveu. Ouvir. Rogério pediu para falar. O requerimento chegou na sexta de manhã, não pelos advogados. Diretamente, em carta com papel timbrado pessoal, endereçada à juíza Beatriz Ferreira, protocolada no cartório com hora carimbada. Ele queria prestar esclarecimentos voluntários. Beatriz ficou com a carta na mão por um momento.
Mostrou para Dani sem dizer nada. Dani leu e devolveu com uma expressão que equivalia a bem. Isso é novo. Ela designou a oitiva para segunda de manhã, com todos os advogados presentes e registro em vídeo. Rogério chegou sozinho primeiro que os advogados, o que provavelmente não havia sido combinado. Ficou de pé perto da janela da sala de espera, com o casaco no braço, olhando para o corredor lá fora, as pessoas passando com pastas e cafés e o ritmo de segunda de manhã de tribunal. Quando Beatriz passou pelo corredor, indo para a sala de audiência, ele virou. Ela parou. Era a primeira vez que eles estavam em pé um diante do outro, sem o ritual formal da sala de audiência, sem mesa entre eles, sem registro ligado. 30 segundos antes do começo de tudo, num corredor de tribunal federal, numa segunda de manhã fria. Doutora. Ele inclinou levemente a cabeça, o gesto que substitui aperto de mão quando as circunstâncias não permitem. Obrigado por aceitar. Beatriz olhou para ele. Não era a primeira vez que ela ouvia um réu agradecer a oportunidade de falar, e aprenderá a reconhecer quando o agradecimento era protocolo e quando era outra coisa. Esse era outra coisa. Não arrependimento. Rogério Branco não era o tipo de homem que chegava ao arrependimento facilmente. Ela havia entendido isso nas últimas semanas. Era algo mais próximo de exaustão, de carregar o peso de um plano que havia deixado de funcionar do jeito que foi desenhado. Nos vemos dentro, ela disse, e foi pelo corredor. Na sala, com o registro ligado e todos os advogados presentes, Rogério falou por 42 minutos. Ele não negou o R. Badmin, não negou os acessos noturnos, não negou a pesquisa sobre Fernandes. Fez o que advogado bom faz quando o terreno está perdido. Controlou a narrativa. Eu e Eduardo construímos essa empresa juntos. A voz era a voz de sempre, a que não precisava de volume para ter peso. 12 anos. Eu entrei com o contato, a rede, o conhecimento operacional. Ele entrou com o capital e o sobrenome. Isso funciona quando os dois lados respeitam o que o outro trouxe. Ele parou um segundo. Não para efeito, Beatriz avaliou, para organizar o que vinha a seguir. 2 anos atrás, Eduardo me apresentou uma proposta de reestruturação societária. A proposta me retirava da posição operacional e me oferecia uma saída, uma compra das minhas cotas, por um valor que correspondia a menos de 1/3 do que eu havia ajudado a construir. Ele tinha suporte jurídico, tinha a maioria do capital e tinha um plano para executar isso dentro de 6 meses. Rogério olhou para frente. Não para o advogado, não para Beatriz. Esse aqui vai ser problema, ela disse. Todos são problema. Esse é problema de imprensa. Empresário acusado pelo próprio sócio. Fraude fiscal e desvio. Dani esperou um segundo. A vara do Fernandes estava com ele 2 meses. O Fernandes pediu redistribuição por suspeição. Beatriz levantou o olhar do voto. Suspeição de quê? Não especificou no ofício. Só pediu para sair do caso. Um juiz que pede redistribuição sem explicar o motivo. Ela anotou isso mentalmente e abriu a pasta, para o mesmo ponto no ar que Carla havia encontrado antes dele. Eu ia perder o que eu havia passado 12 anos construindo, legalmente. Sem recurso prático real, o advogado de Eduardo se levantou para objetar a narrativa não documentada. Beatriz fez um gesto de aguardar. Então a senhora me pergunta por que eu fiz o que fiz. Rogério olhou para ela agora, diretamente. Porque quando você passa 12 anos construindo algo e alguém usa as próprias ferramentas que você ajudou a criar para te tirar, você encontra outros meios. Beatriz deixou o silêncio se instalar. Depois falou com a voz de sempre, nem mais alta nem mais baixa. O senhor acabou de descrever uma motivação, não uma justificativa. Ela inclinou levemente a cabeça. O senhor vai me dizer também que tentou influenciar um juiz federal porque Eduardo Fontaine havia feito uma proposta societária que o senhor considerou injusta? A primeira vez que o argumento de Rogério vacilou visivelmente foi aí. A pesquisa sobre o juiz Fernandes, a senhora Carla Dutra, descreveu o escopo da pesquisa.
O senhor pode confirmar ou contestar. Eu queria entender o perfil de quem ia julgar um processo que afetava o que eu havia construído. A voz perdeu uma calibragem, pequena demais para ser percebida por quem não estava prestando atenção. Não é diferente do que qualquer advogado faz. O senhor é advogado? Não. Então, há uma diferença. Beatriz não disse isso com satisfação, disse como fato. A pesquisa foi além do perfil profissional, o que a própria testemunha relatou ao interromper o levantamento. E o juiz Fernandes pediu redistribuição por suspeição 2 meses depois de o processo chegar à sua vara, sem explicitar o motivo por escrito. Ela parou um instante. Isso será objeto de oitiva separada. O senhor pode querer consultar os advogados antes de continuar. Rogério olhou para ela por 3 segundos. Era o olhar de alguém que fez a avaliação final e encontrou o número que não queria. Não era rendição ainda, seria simplificar demais. Era o reconhecimento de que o plano havia chegado onde planos chegam quando uma peça que parecia controlada decide que não está. Carla havia decidido. Fernandes havia decidido. Beatriz havia chegado antes do que ele havia calculado. 3 pessoas que deveriam, segundo o plano, ficar quietas, ou não ver, ou não saber, e nenhuma das 3 havia ficado. Rogério se inclinou para falar com o advogado ao lado. A conversa durou 40 segundos. Então ele se levantou e disse, com a mesma cortesia de sempre, sem alterar o tom: vou exercer o direito ao silêncio para as perguntas restantes e deixar que meus advogados conduzam a partir daqui. Ele saiu antes dos advogados, caminhou pelo corredor com o passo de sempre. Só que desta vez, na curva do corredor, antes de chegar ao elevador, parou. Tirou o celular do bolso, abriu o número sem nome salvo, ficou olhando para a tela por um longo momento, depois ligou. O tom de chamada soou 3 vezes. 4, 5, caiu no correio de voz. Um número que não tem nome, não tem mensagem gravada. Rogério baixou o celular. Olhou para a parede do corredor, aquele concreto pintado de bege, desbotado de Tribunal Federal, que é igual em todo o Brasil. Ficou ali, sozinho num corredor que continuava a acontecer ao redor dele. Pessoas passando, passos, vozes distantes, o som de uma impressora em algum lugar. Ele apalpou o celular mais uma vez. Não ligou de novo, guardou o aparelho no bolso e foi embora. O processo levaria mais 3 meses até o encerramento da instrução. Isso Beatriz sabia desde o começo. Casos com essa densidade de documentação, com a camada adicional da suspeição de Fernandes, com a necessidade de oitiva técnica sobre os logs de IP, não fecham em semanas. Fecham quando todas as perguntas têm resposta documentada. Não antes. O que aconteceu na terça, depois da segunda audiência, não fazia parte do processo, fazia parte do corredor. Leu o nome do réu na primeira linha, Eduardo Fontaine. Virou a folha. A foto de identificação era de um homem de terno cinza, cabelo arrumado, olhando para a câmera com a expressão de quem achou que o processo todo era um aborrecimento burocrático que ia se resolver sozinho antes de chegar a lugar nenhum. Era o homem da fila. Beatriz ficou olhando para a foto tempo suficiente para Dani notar que era mais tempo do que o normal. Algum problema? Eduardo saiu da sala de espera quando os advogados de Rogério ainda estavam conversando entre si. Mendes havia ficado para assinar algum documento no cartório e havia um espaço de 2 minutos em que Eduardo estava sozinho no corredor de saída, com as mãos no bolso do casaco e o olhar de alguém que passou as últimas semanas revendo 18 meses de memória e encontrou a rachadura que não viu quando passou por ela. Beatriz saiu da sala de audiência com a pasta debaixo do braço e ia virar à esquerda em direção ao gabinete. Eles se encontraram no cruzamento do corredor. Eduardo parou. Ela parou. Ele a olhou do jeito de antes, procurando o encaixe. Mas desta vez foi mais longe. Desta vez encontrou. A fila do banco, ele disse. Não era pergunta. Beatriz ajeitou a pasta debaixo do braço, um gesto pequeno de quem está reorganizando o que carrega. 5º de julho. Eu cortei sua vez. Cortou. Ele ficou com isso um segundo. Não havia defesa útil para ser feita.
e Eduardo Fontaine era inteligente o suficiente para saber quando não havia. Eu nem olhei para ver quem estava na fila. Eu sei. Não havia julgamento na voz dela. Havia só o fato, simples como é quando você o nomeia sem ornamento. Eduardo fez aquele meio passo de lado que as pessoas fazem quando percebem que estão paradas no meio de um caminho, mesmo quando há espaço. Beatriz não se moveu. Nenhum dos dois precisava de mais espaço do que tinha. Eu devia ter olhado, ele disse. Não era desculpa, era a conclusão de alguém que chegou num lugar por um caminho diferente do que esperava. Devia. Ela disse isso sem crueldade. A crueldade teria sido fácil, e era exatamente por isso que não servia. Boa tarde, Sr. Fontaine. Ela virou à esquerda. Ele ficou no cruzamento do corredor por um segundo. Depois, mais baixo, não com certeza de que ela ia ouvir. Obrigado. Ela ouviu. Não parou, mas ouviu. Naquela noite, Beatriz ficou no apartamento até tarde, sem processo aberto na mesa. Regou a planta, que estava esperando desde segunda, e ficou um momento com os dedos na terra para verificar se estava bem. Estava. Dani tinha bom julgamento em plantas. O caderno estava aberto na última página usada, a linha que dizia Fernandes. Por que saiu? E ao lado, ouvir. Mais abaixo, a pergunta que havia ficado acordada com ela numa quinta de julho que começara numa fila de banco. Quem tinha acesso às credenciais de Fontaine? Ela fechou o caderno. Havia uma coisa que as pessoas que não trabalhavam com processo costumavam perguntar para ela, de formas diferentes, que no fundo eram a mesma. Como é saber que alguém é culpado, mas ter que provar? Como é carregar esse peso entre o que você vê e o que você pode documentar? A resposta que ela dava quando dava era que a distância entre os dois não era um peso. Era o trabalho. Era o lugar onde a diferença entre justiça e certeza pessoal ficava visível e onde a tarefa era ser honesta com essa diferença em vez de deixá-la virar atalho. Ela havia pensado nisso quando olhou para a foto de Eduardo Fontaine pela primeira vez. Havia pensado nisso quando reconheceu o rosto. Havia pensado nisso toda vez que a raiva pela fila do banco e a análise do processo tentaram ocupar o mesmo espaço. O processo havia chegado onde chegou, não porque ela havia decidido o que pensar antes de ler. Havia chegado porque ela havia lido na ordem. Não. Ela fechou a pasta e empurrou para o lado dos ativos, com o mesmo movimento de sempre, sem pressa. Faz o despacho de designação de audiência. 14 dias. Dani saiu e voltou 2 minutos depois com uma xícara de café que Beatriz não tinha pedido e que aceitou sem comentar. Beatriz foi até a cozinha, lavou a xícara do chá, deixou secando no escorredor. A cidade lá fora tinha aquela luz de São Paulo à noite, densa, laranja, que nunca apaga de vez. Ela ficou olhando por um momento. Amanhã tinha mais páginas. Tinha a oitiva de Fernandes para marcar. Tinha o relatório técnico dos logs que o perito havia prometido na quinta. Tinha o voto de outro processo que havia ficado esperando enquanto esse ocupava mais do que o previsto. Tinha trabalho. Tinha a distância entre o que se vê e o que se prova, a ser percorrida com cuidado. Ela apagou a luz da cozinha e foi dormir. Se você chegou até o fim, me conta nos comentários qual momento te tocou mais. Foi quando a Carla decidiu falar? Quando o Eduardo finalmente reconheceu a juíza na fila? Ou quando o Rogério ligou e o telefone não atendeu? Me fala de onde você está assistindo e que horas são aí. Manda essa história para alguém que precisa ouvir isso hoje. Tem muita gente que precisa ser lembrada de que tem pessoas que não param de procurar, mesmo quando podia ter parado. Dá um like para mais gente conseguir encontrar e aperta em inscrever, se você ainda não fez isso. O processo tinha 421 páginas. Beatriz abriu na primeira e começou a ler na ordem, do jeito que ela sempre lia, sem pular, sem procurar primeiro as conclusões do Ministério Público, sem deixar a narrativa do denunciante entrar antes de ela ter lido os documentos brutos. Rogério Branco, sócio majoritário da Fontaine, Branco Participações, havia apresentado denúncia formal ao Ministério Público 6 semanas antes. A acusação.
Eduardo Fontaine teria autorizado uma série de transferências irregulares ao longo de 18 meses, totalizando 4.300.000 reais desviados de uma conta operacional da empresa para uma conta no exterior vinculada a uma pessoa jurídica sem histórico operacional identificável. A documentação era farta. Extratos bancários, logs de sistema com carimbo de data e hora, prints de tela da plataforma financeira da empresa e a autorização final com assinatura digital registrada nas credenciais de Eduardo Fontaine, autenticação em 2 etapas confirmada. Beatriz leu tudo 2 vezes. Beatriz chegou 10 minutos depois da abertura, uma quinta-feira de julho que ela tinha guardado com cuidado no calendário para resolver 2 pendências pequenas. Uma contestação num lançamento errado do extrato e a renovação do token que o aplicativo insistia que precisava ser feita pessoalmente, como se o banco precisasse confirmar com os próprios olhos que ela era real. Havia uma assimetria que ela não conseguia nomear ainda, não nos documentos, que eram tecnicamente impecáveis, na narrativa, no jeito como as peças tinham sido apresentadas, organizadas demais, prontas demais, como se alguém soubesse com antecedência qual seria a próxima pergunta antes de ela ser feita. Isso podia significar que o denunciante era meticuloso. Podia significar que o denunciante tinha tido tempo de preparar sem pressa. Ela anotou 3 perguntas no caderno. Embaixo das 3, escreveu uma única palavra: esperar. Rogério Branco saiu do escritório do advogado às 6:30 da tarde com a pasta de documentos debaixo do braço e o mesmo sorriso calmo com que ele entrava em qualquer reunião de banco ou de conselho de administração ou de qualquer outra sala onde houvesse algo que ele precisava controlar. Ele atravessou o saguão, ajeitou o nó da gravata no reflexo da porta de vidro do elevador e esperou sozinho. Quando a porta fechou, tirou o celular do bolso e discou um número sem hesitar. A ligação caiu na segunda chamada. A voz do outro lado era baixa, de quem estava num lugar onde não devia estar falando. Como foi? Como eu disse que ia ser. Rogério olhou para a própria imagem no espelho da porta do elevador enquanto falava. O processo foi redistribuído. Juíza nova. Nova. Uma pausa. E se ela for diferente? Todo mundo é diferente até deixar de ser. Ele disse isso com a cortesia de quem explica algo óbvio para alguém que ainda não entendeu. Eu só preciso de tempo. Fontaine não vai saber de nada até ser tarde demais. A porta do elevador abriu. Rogério caminhou para o estacionamento com o passo de sempre. Mas no carro, antes de dar a partida, ele ficou parado com as mãos no volante por quase 1 minuto. Os olhos no concreto cinza do teto do estacionamento, os ombros levemente mais baixos do que costumavam estar. Não era arrependimento, esse não era o tipo de coisa que ele sentia. Era mais próximo de cálculo. A verificação de alguém que está relendo um plano à procura da linha que pode ter deixado solta por descuido. Ele encontrou a linha. Ficou olhando para ela. Então deu a partida. A audiência preliminar foi marcada para uma terça-feira fria de julho. Dessas manhãs em que o céu de São Paulo fica branco-cinza o dia todo, sem decidir se vai chover ou se é só ameaça. Eduardo Fontaine chegou 15 minutos antes com Mendes ao lado. O advogado era um homem de 62 anos, cabelo branco, paletó cinza discreto, que Beatriz conhecia de vista em pelo menos 4 processos anteriores, nunca na posição de defesa de réu. Bom profissional, do tipo honesto, o que é mais raro do que deveria ser. Rogério Branco chegou 3 minutos antes, com 2 advogados que Beatriz não reconheceu e um assistente que ficou parado perto da porta do lado de dentro, como um móvel que alguém havia esquecido de encaixar no lugar certo. Beatriz entrou por último. Ela arrumou os papéis na frente dela, uma pilha fina, com só o que era necessário, ergueu os olhos e varreu a sala uma vez antes de falar. Eduardo Fontaine olhou para ela. Não foi reconhecimento.
Foi o olhar de quem está procurando onde encaixar um rosto quando o contexto não fecha. Uma mulher de beca em tribunal federal não cabia no mesmo arquivo mental que uma mulher de camiseta bege numa fila de banco. Ele franziu levemente a testa, abandonou a busca porque tinha problemas maiores e voltou para os papéis na frente. Ela estava de calça jeans escura, camiseta bege sem nenhuma graça, o cabelo preso num coque que não tentou ser bonito. Sem brincos, sem o batom que ela usava toda semana de segunda a sexta. Essa era a versão de Beatriz que quase ninguém via, a versão do mercado, da farmácia, da fila, a versão sem a beca, sem o cargo, sem o título doutora na frente do nome. Bom dia. A voz de Beatriz dentro da sala tinha uma calibragem diferente do cotidiano, não mais alta nem mais severa, só mais presente, do jeito que precisa ser para preencher um espaço sem parecer esforço. Esse ato tem por objetivo estabelecer o cronograma processual e identificar os pontos de concordância e divergência nos fatos narrados. Dr. Mendes. Mendes se levantou. Apresentou a linha de defesa com a clareza direta que era sua marca. Eduardo Fontaine negava qualquer participação nas transações. As credenciais tinham sido comprometidas sem seu conhecimento. E havia uma prova material que colocava em questão a autoria das autorizações. Eduardo Fontaine havia embarcado num voo internacional na noite anterior à primeira transação registrada e não havia retornado ao Brasil antes do encerramento de toda a série de movimentações. Rogério ouviu com um sorriso que não tinha chegado a ser formado completamente, só o canto da boca. Não era o sorriso de quem discorda. Era o de quem já sabe qual será a resposta antes de ela vir. Beatriz olhou para Rogério 2 segundos mais longos do que o necessário. Ela tinha visto esse sorriso antes. Não nele especificamente. Era um tipo de sorriso. O tipo que aparece no rosto de quem está jogando uma partida que os outros ainda acham que é outra. Os advogados de Rogério se levantaram. A resposta foi tecnicamente bem construída, citava jurisprudência relevante, estava formatada para convencer, e ignorou o argumento da viagem internacional como se Mendes não tivesse dito nada. Passou por cima. Tratou como se fosse relevante, sem dizer por quê. Beatriz anotou isso no caderno com uma linha embaixo. Quando ela encerrou o ato e definiu o cronograma de instrução, Eduardo se levantou junto com Mendes e ficou parado por um segundo com os olhos nela. Não era desafio, era aquela busca incompleta de novo, alguma coisa no rosto dela que ele não conseguia colocar no lugar certo. No corredor, os caminhos cruzaram perto do bebedouro. Ele parou. Com licença, ele disse. A voz era diferente do banco, mais contida, o tipo de controle que alguém aprende quando está num lugar onde impulsividade tem custo. Beatriz passou sem responder. Já estava na curva do corredor quando ouviu ele perguntar. Baixo, provavelmente sem intenção de que ela ouvisse. Mendes, onde eu já vi essa mulher? Ela não diminuiu o passo. Naquela noite, ela abriu o processo na mesa da sala. O apartamento era de 2 quartos no Itaim, organizado do jeito de quem é arrumado por necessidade e não por prazer, com a organização de quem não tem tempo de procurar coisa. Um abajur de luz amarela boa para trabalhar. Uma planta na janela que Dani tinha trazido no último aniversário, dizendo que toda casa precisava de algo vivo, que não fosse só a pessoa que mora nela. Beatriz regava toda segunda e toda quinta, pontualmente. Ela se sentou com a xícara de chá do lado e foi lendo na ordem. A transação principal estava datada de uma terça-feira, 18 meses atrás. Autorizada às 23h42 Credenciais de Eduardo Fontaine. Autenticação dupla confirmada pelo sistema. Beatriz foi até o documento de Mendes. Voo São Paulo-Frankfurt, segunda-feira anterior, partida às 21h15. Chegada à Alemanha na manhã da terça. Registro de hotel, 2 recibos de refeição, uma reunião com horário documentado. Retorno ao Brasil na quinta. Ela olhou para os 2 documentos, um ao lado do outro.
Alguém usou as credenciais de Eduardo Fontaine às 23h42 de uma terça-feira. Eduardo Fontaine estava em Frankfurt desde a manhã dessa terça. Existiam duas explicações. A primeira, Fontaine tinha um cúmplice com acesso às credenciais e instrução para executar as transações exatamente nessa janela. A segunda, alguém que não era Fontaine tinha as credenciais e agiu nessa janela porque sabia que ele estava fora do país. Ela pegou a senha 93 e foi se encaixar no fim da fila, atrás de uma senhora com uma bolsa de supermercado dependurada no cotovelo e de um rapaz de uns 20 e tantos que ficava repostando o peso de um pé para o outro como se o chão estivesse levemente quente. Beatriz abriu um processo no celular. Sempre tinha um processo. Foram 22 minutos de avanço lento, o ar-condicionado resmungando, a chamada do guichê soando a cada par de minutos, até ele aparecer. A diferença entre as duas explicações era a diferença entre cumplicidade e armação. Beatriz procurou o IP de origem da transação no volume. Não estava. Ela revisou o índice 2 vezes. Tinha que estar. Era dado padrão de qualquer log financeiro razoavelmente auditável. Anotou no caderno. Requerer logs de IP completos. Por que não estão no processo original? Ficou olhando para o teto por um momento. Pensou na fila do banco, na forma como ele tinha entrado sem olhar, como se o espaço entre ela e o próximo fosse um detalhe de logística, não uma pessoa com uma senha na mão, esperando há 20 minutos. Pensou em como essa imagem estava disponível, fácil de usar como evidência de caráter, e enquanto essa facilidade era exatamente o problema. Ela tinha dado uma palestra sobre viés judicial uma vez, num seminário da Escola da Magistratura, e saído de lá se sentindo competente o suficiente para reconhecer o viés nos outros. O problema com viés é que ele não aparece com etiqueta. Ele aparece como intuição, como leitura de pessoa, como eu senti algo desde o começo. Intuição pode estar certa, pode estar apenas servindo o que a gente já decidiu que quer ver antes de olhar para o processo. Ela fechou o caderno. O celular vibrou uma vez. Notificação de e-mail, remetente sem nome, assunto em branco. Ela abriu. Antes de julgar, veja isso. Um arquivo anexo, nenhuma assinatura, nenhuma outra linha além dessa. Beatriz ficou com o dedo em cima do arquivo por tempo suficiente para fazer a escolha com cuidado. Depois abriu o aplicativo de mensagens do tribunal e mandou para o técnico de TI. Preciso de análise de segurança num anexo suspeito antes de abrir. Pode ser amanhã cedo? A resposta chegou em 2 minutos. Pode deixar. Manda o e-mail encaminhado. Ela encaminhou. Fechou o computador. A planta na janela ficou recortada contra a luz da rua lá fora, as folhas paradas no ar sem vento. Beatriz foi escovar os dentes e olhou para o espelho por um segundo mais longo do que o hábito pedia. Quem tinha acesso às credenciais de Fontaine? Ela desligou a luz. A pergunta ficou. A análise de Felipe tinha 5 linhas. Beatriz leu as 5 linhas 3 vezes, o casaco ainda no corpo, a bolsa ainda no ombro. Depois, foi até a janela do gabinete e ficou olhando para o viaduto do chá, lá embaixo, onde os carros se moviam devagar no frio da manhã, porque às vezes o cérebro precisa de um lugar neutro para colocar uma coisa grande sem derrubar tudo no processo. O anexo não tinha vírus, não tinha código malicioso. Era um arquivo de log limpo, o tipo que qualquer sistema financeiro gera automaticamente a cada operação. O que o tornava extraordinário era uma linha específica perto do final, que Felipe havia destacado em amarelo com uma nota: identificação de terminal, rede interna, Fontaine, branco participações. Alguém dentro da empresa tinha mandado esse arquivo para ela. Alguém dentro da empresa queria que ela visse o que não estava no processo. Beatriz ficou olhando para o viaduto até o entendimento assentar do jeito que precisa, sem pressa, sem as deformações que a pressa causa. Depois voltou para a mesa e abriu o caderno. A anotação da noite anterior ainda estava lá. Requerer logs de IP completos. Por que não estão no processo original? Ela sabia por que não estavam.
O pedido de requisição foi protocolado às 8h45. Beatriz pediu duas coisas: os logs completos de IP da instituição financeira referentes às transações investigadas e o registro completo de acessos ao sistema interno da Fontaine, branco nos 14 dias que antecederam cada uma das transações. Dani entregou o ofício para assinar com uma expressão que significava que havia lido o pedido e entendido o que ele implicava, mas que não ia comentar porque Beatriz não estava no dia dos comentários. Prazo de resposta? Perguntou Dani. 72 horas, com urgência justificada. A instituição financeira vai reclamar do prazo. Eu sei. Beatriz assinou sem tirar os olhos da folha. Eles sempre reclamam. Eles sempre cumprem. Ela ouviu antes de ver. Era o tipo de passo que não negocia espaço, ritmado, firme, que separa pessoas no corredor do jeito que proa de barco separa a água. Terno cinza bem cortado, do tipo que se nota pelo caimento e não pela estampa. Cabelo arrumado, ombros para trás, celular colado no ouvido. Ele foi direto para o espaço entre Beatriz e o rapaz, que trocava o peso dos pés, se encaixou ali como se o espaço existisse exatamente para isso, sem parar, sem pedir licença, sem um único olhar lateral. No 8º andar de um edifício na Faria Lima, Eduardo Fontaine estava sentado numa cadeira de couro preto, com um café que tinha esfriado sem que ele percebesse. Pensa de novo, disse Mendes do outro lado da mesa. Não era uma ordem, era o tipo de instrução que parece simples, e não é. Alguém que tinha acesso às suas credenciais. Não precisava ser acesso frequente. Uma vez era suficiente. Eduardo foi pelo café frio sem pensar. Fez uma careta quando sentiu a temperatura. Pousou a xícara. Eu sei quem tem minha senha. Eu, minha assistente que mudou faz 8 meses. E o suporte de TI quando fazem manutenção. Autenticação em 2 fatores. O token fica no meu celular. Sempre ficou só no seu celular? Eduardo abriu a boca para dizer sim, fechou antes de a palavra sair. Mendes ficou quieto do jeito que advogado bom fica quieto quando a pausa está trabalhando por conta própria. Uma vez, Eduardo disse, devagar, faz uns 2 anos. Eu estava no Japão, uma negociação que durou 3 semanas, e o Rogério precisava aprovar uma compra emergencial. O sistema exigia minha autenticação porque eu era o titular da conta operacional. Eu mandei o código do token por mensagem. Mendes não piscou, mas foi uma vez. O código expira em 30 segundos. Você sabe como funciona. Eu sei como o código funciona. Mendes juntou as pontas dos dedos. Eu sei menos sobre o que mais pode ser feito com acesso temporário ao seu dispositivo por alguém tecnicamente preparado para ir além do código. Eduardo ficou olhando para ele. Você está dizendo que o Rogério... Eu não estou dizendo nada. Mendes foi firme nisso, sem elevar a voz. Eu estou fazendo perguntas que a defesa precisa ter respondidas antes que alguém mais chegue nelas. O silêncio no escritório tinha a qualidade específica de um momento em que alguém está reconstruindo 18 meses de memória à procura da rachadura que não viu quando passou por ela. Eduardo se levantou. Foi até a janela. Os ombros estavam duros, o tipo de tensão que se acumula quando o corpo entende antes da cabeça. A gente era sócio faz 12 anos, ele disse, não para Mendes, mas para o vidro. 12 anos. Mendes não respondeu. Não havia resposta útil para isso. Rogério recebeu a mensagem enquanto estava numa reunião de conselho que ele havia convocado e que não precisava de sua atenção real para acontecer. O celular ficava na mesa, tela para baixo. Ele o virou com um movimento casual. Leu, virou de volta. Sob a mesa, o polegar trabalhou. Digitou uma resposta em 13 segundos, sem tirar os olhos do apresentador que falava de projeções de receita. A resposta tinha 4 palavras. Não acelera. Espera comigo. A mensagem foi para um número sem nome salvo. O tipo que aparece só como dígitos, que some da lixeira em 24 horas e que nunca aparece no backup da nuvem porque o backup desse celular específico estava desabilitado faz 18 meses. Rogério voltou para o apresentador de projeções de receita.
Tinha uma coisa que incomodava, pequena demais para ser urgente, grande o suficiente para ficar. O juiz Fernandes havia pedido redistribuição sem explicar o motivo. Fernandes era o tipo de homem que não fazia nada sem motivo, o que significava que havia descoberto algo, ou suspeitava de algo, ou tinha sido procurado por alguém que suspeitava. Rogério havia calculado Fernandes errado, havia tratado Fernandes como alguém com preço, quando Fernandes era, aparentemente, alguém com princípio, um erro de avaliação. Gerenciável, ele tinha se dito. O que não era gerenciável era não saber o que Fernandes havia descoberto antes de pedir para sair. A reunião terminou. Rogério ficou depois que os outros saíram, olhando para o gráfico ainda projetado na parede, uma curva de receita subindo da esquerda para a direita com a inevitabilidade de coisa planejada. A empresa ia bem. Ia continuar indo bem depois que o processo terminasse, depois que Eduardo saísse. No corredor, cruzou com a assistente nova de Eduardo e disse boa tarde com o sorriso de sempre, e ela respondeu boa tarde com um sorriso educado de quem não sabe o que está perto, e ele seguiu em frente. Beatriz fechou o processo no celular. Com licença, ela disse. Ele não respondeu. Continuou na ligação, falando de prazo e de alguém que não entendia o que era urgente. A fila, esse ali atrás. Ele abaixou o celular 1 centímetro, não o suficiente para encerrar a chamada, e disse, sem virar o rosto, só vou ser 1 segundo. Os logs chegaram 58 horas depois do prazo pedido, que ainda era 15 horas antes do que Beatriz esperava. Ela estava sozinha no gabinete quando Dani trouxe a pasta. Era sexta à tarde, o tribunal já com aquele esvaziamento gradual de fim de semana chegando, passos mais espaçados nos corredores. Beatriz abriu a pasta da instituição financeira primeiro. Os logs de IP eram exatamente o que ela esperava encontrar. Cada transação acompanhada de um endereço de origem, horário exato, identificação de dispositivo. A primeira transação, a de 23 horas e 42 minutos daquela terça, havia sido autorizada a partir de um endereço IP específico. Ela anotou o endereço, abriu a segunda pasta, registros de acesso ao sistema interno da Fontaine Branco, cruzou os dados linha por linha. O endereço IP da transação batia com o endereço da rede interna da empresa. Não o endereço do computador pessoal de Eduardo Fontaine, registrado no sistema como o dispositivo principal dele, um endereço diferente. Um terminal compartilhado do setor administrativo. Beatriz foi até o índice do registro de acessos físicos ao edifício, incluído pela empresa por completude. Quem havia passado o crachá no terminal do setor administrativo entre as 22 horas e a meia-noite daquela terça, havia 2 registros. O primeiro, às 22h11, segurança noturna em ronda rotineira. O segundo, às 23h26, Rogério Branco. Ela ficou olhando para o nome. Não era surpresa, não exatamente. Era a confirmação de algo que ela havia estado construindo como hipótese, com cuidado para não deixar virar conclusão antes de ter base. Agora tinha base. Rogério Branco havia entrado no setor administrativo 16 minutos antes de a transação ser autorizada pelo terminal desse setor. Mas ainda havia uma lacuna. Como as credenciais de Eduardo tinham sido usadas se Eduardo estava na Alemanha? Um código de autenticação de 2 fatores expira em 30 segundos. Ninguém consegue prever o código gerado pelo aplicativo de outra pessoa, a não ser que tenha clonado o gerador. Ela voltou para o arquivo de Felipe, o log técnico do anexo anônimo. Felipe tinha incluído uma nota rodapé que ela havia lido rápido demais na manhã anterior. Metadados do arquivo indicam criação em terminal de TI interno, seção de infraestrutura, usuário R. Badmin. Curioso. Esse usuário tem nível de acesso a backups de configuração de dispositivos móveis vinculados à rede corporativa. Beatriz ficou parada. Nível de acesso a backups de configuração de dispositivos móveis, o que incluía
potencialmente o backup da configuração do aplicativo de autenticação de 2 fatores do celular corporativo de Eduardo Fontaine. Se o backup continha a semente do gerador de token e se alguém com acesso de nível de infraestrutura havia extraído essa semente, podia recriar o gerador em qualquer dispositivo, gerar o código, usar quando quisesse. Não era um crime simples. Era um crime que exigiu planejamento, conhecimento técnico, meses de preparação, feito de dentro, feito por alguém que havia construído acesso com antecedência, o usuário Herbadmin. Ela foi para o computador, abriu o sistema de busca do processo. Não havia nenhuma referência a um usuário Herbadmin em todo o material apresentado pela acusação. Claro que não havia. Na segunda-feira, Beatriz mandou chamar Felipe diretamente, não pelo sistema de solicitações formais, pelo celular. Ele apareceu às 8h20, com um café que havia trazido para si mesmo e que ficou levemente envergonhado de não ter trazido um segundo. Ela fez um gesto de que estava bem. O usuário Herbadmin, ela disse, sem preâmbulo. Preciso saber se você consegue rastrear quem criou esse usuário no sistema da Fontaine, branco, e quando. A senhora com a bolsa olhou para Beatriz com aquele olhar que as mulheres se trocam em filas e em reuniões, o olhar que diz, vi também, sei também, e não posso fazer nada também. O rapaz que trocava o peso dos pés decidiu que o teto tinha ficado muito interessante de repente. Felipe pousou o próprio café. Esse dado estaria nos logs de administração do sistema deles, não nos que vieram para nós. Eu sei, mas o arquivo que me foi enviado veio de um terminal com esse usuário. Alguém de dentro mandou. Esse alguém talvez consiga me mandar mais. Ele ficou quieto por um segundo, pesando. Se eu responder a isso, estou entrando numa conversa que vai precisar virar ofício. Vai virar ofício. Eu só precisava saber se a pergunta faz sentido técnico antes de assinar. Faz sentido. Ele pegou o café de volta. Faz todo sentido. O ofício saiu no mesmo dia, com urgência. A Fontaine, branco, tinha 48 horas para apresentar o histórico de criação e uso do usuário Herbadmin no sistema de infraestrutura interno. Mendes ligou à tarde. Doutora Beatriz. Havia uma contenção na voz dele que ela reconheceu como o tipo que advogado usa quando tem informação, mas ainda não sabe o valor que ela tem. Meu cliente me relatou algo que pode ser relevante para o processo. Posso pedir uma audiência informal para esta semana? Não faço audiências informais, doutor. Se é relevante para o processo, protocole. Entendo. Mas meu cliente acredita que a relevância precisa ser explicada antes de ser documentada. Beatriz esperou um segundo. Não por hesitação, por dar espaço para ele completar o pensamento. Ele acredita que sabe como as credenciais foram comprometidas, disse Mendes, e que a explicação envolve uma decisão que ele tomou 2 anos atrás, da qual ele não se orgulha. Protocole um requerimento de esclarecimentos. Eu analiso. Ela desligou. Ficou com o telefone na mão por um momento. Eduardo Fontaine havia chegado na mesma conclusão que ela, ou parte dela, sobre como as credenciais tinham saído, sobre o código enviado do Japão. Mas havia chegado até Rogério. A entrega do histórico do usuário Herbadmin chegou antes do prazo, 43 horas depois do ofício. Isso em si era informação. A empresa estava ansiosa para cooperar, o que significava que alguém lá dentro sabia que adiar ia piorar as coisas. O histórico tinha 42 registros de acesso nos 18 meses investigados. 26 em horário comercial, 12 à noite ou de madrugada, 4 em fins de semana. A data de criação do usuário, 21 meses atrás, 3 meses antes da primeira transação investigada. O nome associado à criação, usuário criado por solicitação interna, referência número 2007. Beatriz foi até o documento de referência. Era uma requisição de acesso de backup firmada por Rogério Branco, diretor operacional, com justificativa formal de continuidade de negócio em caso de indisponibilidade do titular. Uma solicitação formal, aprovada,
documentada, que dava a Rogério ou a alguém designado por ele acesso ao backup de configuração dos dispositivos da rede corporativa, incluindo os de Eduardo Fontaine. 3 meses depois, começaram as transações. Beatriz fechou a pasta. Ficou de costas para a mesa, olhando pela janela. A tarde de São Paulo estava com aquela luz de fim de fevereiro que não decide se é dourada ou só cansada. As árvores lá embaixo balançavam num vento que ela não conseguia ouvir daqui. Rogério havia passado 3 meses preparando. Havia solicitado acesso com justificativa plausível. Havia esperado o momento certo, a viagem de Eduardo ao Japão, para extrair a configuração. Havia esperado mais 18 meses, autorizando transferências em pequenos intervalos, sempre à noite, sempre quando Eduardo estava ausente, e havia apresentado a denúncia quando o acumulado era grande o suficiente para ser crime e quando julgou que a documentação era irrefutável. Beatriz ficou olhando para as costas do terno cinza. Considerou falar de novo. Pesou o custo, o ânimo disponível para uma discussão numa quinta de manhã com um homem que já tinha deixado claro que ouvir não era exatamente uma habilidade que ele praticava. Decidiu não por fraqueza, ela precisava acreditar nisso, mas porque algumas brigas gastam mais energia do que valem em resultado. Quase era, faltava o IP, que Rogério havia tentado manter fora do processo, mas que um remetente anônimo da própria empresa havia enviado para ela antes que fosse tarde. Quem havia mandado aquele e-mail? Eduardo e Rogério se cruzaram na terça à tarde num corredor do 12º andar, do edifício que ainda era dos dois, juridicamente, apesar de tudo. Eduardo estava saindo da sala de reuniões. Rogério estava indo para o elevador. Os dois pararam. Não havia testemunhas imediatas naquele corredor, só câmeras, e câmeras não ouvem. Rogério. A voz de Eduardo estava num registro mais antigo. Não era o modo tribunal, não era o modo reunião de negócios. Era o de 12 anos de sócios, que já tiveram conversas que ninguém mais precisa saber. Eduardo. Rogério deixou o botão do elevador para lá e ficou de frente. Você tá bem? Esse processo inteiro deve ser exaustivo. Tô pensando numa coisa. Eduardo não foi pela conversa de protocolo. Ficou a 1 metro de distância, olhando para o rosto de Rogério com a calma específica de quem já decidiu o que quer saber e está esperando ver onde a mentira vai aparecer. Quando eu estava no Japão, o código que eu te mandei, faz 2 anos, Eduardo, você me pediu acesso de backup de dispositivo 1 mês depois. Requisição formal, tudo certo, justificativa de continuidade de negócio. Uma pausa curta. Por que você precisou de backup de dispositivo se já tinha o código que eu mandei? O elevador do lado abriu sozinho e fechou sem ninguém entrar. Rogério ficou com os olhos em Eduardo por tempo suficiente para calcular. Depois levantou os ombros com uma tranquilidade que tinha levado anos para ser construída e que continuava quase perfeita. Eu não me lembro de cada solicitação de TI que assino, Eduardo. São 2 anos. Claro. Eduardo deu um passo para trás. Claro que você não lembra. Virou e foi pelo corredor. Rogério ficou onde estava. Os ombros desceram 1 milímetro rápido demais para qualquer câmera pegar com clareza. Apalpou o celular no bolso sem tirar. Ficou assim por 3 segundos. Então apertou o botão do elevador de novo. A linha solta. A que ele havia identificado no estacionamento naquela noite, a que havia tentado verificar e decidido que estava controlada. Não estava. Se você chegou até aqui, você já sabe que o Rogério preparou isso faz tempo. Me conta nos comentários. Se você fosse o Eduardo, você teria percebido antes, ou a gente só enxerga a traição quando já está dentro dela? Me fala de onde você está assistindo e que horas são aí. O requerimento de esclarecimentos de Mendes chegou na 4ª de manhã, 12 páginas em protocolo regular. Eduardo Fontaine declarava que 2 anos antes havia compartilhado um código de autenticação temporário com Rogério Branco por necessidade operacional urgente
e que, subsequentemente, havia aprovado uma requisição de acesso a backups de dispositivo sem examinar o escopo técnico, porque Rogério era quem gerenciava as operações de TI da empresa. Ele não acusava Rogério nominalmente, mas apontava para a janela de acesso e deixava a linha traçar a si mesma. Beatriz mandou o requerimento para Dani com um post-it, anexar ao processo e designar a audiência de instrução em 15 dias. Depois foi até a xícara de café que estava esfriando faz 20 minutos e tomou de uma vez. Ele ficou ali. Terminou uma ligação, abriu outra. Falou de um contrato que precisava sair hoje, não amanhã, hoje com o tom de quem nunca precisou justificar uma exigência na vida. Quando o guichê ficou livre e ele avançou, o celular piscou na hora de abaixar. Um nome em destaque na tela por menos de 2 segundos antes de o bolso engolir o aparelho. Fontaine. Os logs de IP estabeleciam o terminal. A requisição RIB-admin estabelecia o método de clonagem. O requerimento de Eduardo estabelecia a janela de oportunidade. E o e-mail anônimo havia enviado os logs que o processo original não continha. 3 peças de evidência que, juntas, apontavam para uma única direção. O que faltava era a 4ª peça. Quem havia criado o usuário RIB-admin na prática, se havia alguém de TI da empresa que podia confirmar a origem real da solicitação. E havia uma coisa que continuava sem resposta. O juiz Fernandes havia pedido redistribuição por suspeição. Suspeição de quê? Se Rogério havia tentado influenciar o processo antes de chegar a ela, que forma tinha tomado essa tentativa? Ela abriu o caderno. Escreveu: Fernandes, por que saiu? Era a única pergunta que ela não tinha conseguido responder com o que estava na pasta. E era a pergunta que a fazia sentir que havia mais uma camada, algo que estava embaixo do que ela já havia encontrado, algo que Rogério sabia sobre a tentativa com Fernandes, que ainda não tinha virado parte visível da história. Na 5ª noite, Rogério recebeu uma ligação do número sem nome salvo. Ele deixou tocar 2 vezes, foi para o banheiro do apartamento, abriu a torneira. Só então atendeu. Ela pediu o RIB-admin. Rogério ficou olhando para o próprio reflexo na torneira aberta. A voz saiu com mais controle do que ele sentia. Quanto demorou? 43 horas. Ela ainda não tem tudo. Disse isso para si mesmo, tanto quanto para a voz do outro lado. O RIB-admin não me conecta diretamente. Tem um nível de separação. Tem. Mas se ela pedir testemunho do gerente de TI, ela vai pedir. Eu sei que ela vai. Rogério fechou a torneira. O silêncio do banheiro era diferente do silêncio com água correndo. Esse é o próximo passo natural. O que você faz? Nada. Uma pausa curta. Você não faz nada. Nenhum de nós faz nada que mude o que já está feito. Porque qualquer coisa que a gente tente daqui para frente vai aparecer como obstrução, e obstrução vira crime sobre crime. Então você aceita perder? Eu não disse isso. A voz voltou para o tom de sempre, aquela cortesia com peso. Eu disse que não faço nada que piore. Tem diferença. Mas quando desligou, ficou parado por mais 2 minutos. O reflexo o olhava de volta. Tinha um detalhe que Rogério não havia contado para a voz do telefone. O e-mail anônimo enviado para a juíza. Ele não sabia de quem tinha vindo. Havia revisado a lista de quem tinha acesso ao terminal remetente e havia 2 pessoas, ele e Carla, a gerente de infraestrutura que ele havia contratado pessoalmente 6 anos atrás e que havia passado os últimos 2 meses fazendo perguntas oblíquas com aquele olhar de quem sabe alguma coisa e ainda não decidiu o que vai fazer com ela. Carla. Se Carla havia mandado aquele e-mail, ela sabia o suficiente para afundar o plano inteiro. E se havia esperado até agora para agir, havia tomado a decisão depois de pensar. Não por impulso. Pessoas que pensam antes de agir são mais difíceis de fazer pensar diferente. Rogério saiu do banheiro, foi para a janela que olhava para o rio lá longe, uma faixa escura entre as luzes da cidade. Ficou de pé sem sentar, porque sentar ia parecer descanso, e ele não estava descansando. O plano havia funcionado na maior parte. As provas materiais ainda eram fortes.
A documentação da acusação ainda era impecável. O que havia aparecido eram lacunas, não provas em sentido contrário. Lacunas podiam ser explicadas, lacunas podiam ser ruído, a menos que a juíza soubesse exatamente onde procurar para transformar lacuna em trilha. E havia algo na Beatriz Ferreira que o deixava sem a certeza que ele precisava de que ela ia parar onde a maioria parava. Carla ligou na sexta à tarde usando o telefone fixo da própria sala. O que Beatriz só notou porque o número tinha código de área de São Paulo, mas não era celular e não era do tribunal. Uma ligação de escritório, de alguém que queria que ficasse registrado que havia ligado de um telefone fixo.